Olá, de volta ao canal do Zé Rominho, porque aqui nós levamos ciência social a sério, aqui levamos conhecimento a sério, juntos queremos construir o conhecimento. Hoje eu quero pensar com você sobre intolerância religiosa. O que é isso? Como se dá esse debate nos dias atuais, ok? Prepare seu copo de suco e venha para cá para juntos construirmos o conhecimento. Enquanto isso, roda a vinheta. Que bom! O que é intolerância? Em texto que recentemente eu escrevi no livro Multidireitos 2, eu trago uma definição de intolerância e eu queria compartilhar com vocês a definição que eu trago de intolerância. Intolerância é a atitude individual ou coletiva do não reconhecimento da prática do outro indivíduo ou grupo com base exclusivamente nas próprias preferências. Então, esta preferência, esse olhar para o mundo a partir unicamente de nossa visão, gera intolerância, porque eu não reconheço no outro práticas, religiosidades, experiências religiosas no outro e quero somente ler a religião a partir da minha ótica. Com o crescimento no cenário político internacional das religiões de matriz islâmica, ou até mesmo no Brasil, no cenário nacional, o crescimento político e também econômico de pessoas e grupos religiosos de matriz evangélica, nós encontramos a discussão em relação à religião. A religião é discutida como um campo de reflexão, inclusive de influência nas questões políticas, econômicas, sociais, morais. Então, isso traz à cena o debate em relação à intolerância. Porque sempre quem vai pensar, sempre quem vai estar no poder, aquele que tem a posição de poder, passa a olhar o mundo a partir de sua visão, inclusive visão religiosa. E esta dominação, esse poder então que é exercido, faz com que se subjugue a religião do outro, gere um olhar diferenciado em relação ao outro. Grupos sociais hegemônicos passam então a direcionar a moral, a economia, a política, os usos e costumes de uma sociedade, gerando na sociedade um pensamento hegemônico. Consequentemente, aquele que pensa diferente desse modelo hegemônico passa a ser malquisto. E aí gera o sentido da intolerância religiosa. Ainda pensando no texto, podemos dizer que a ideia de intolerância não é algo tão recente. Se você folhear as escrituras sagradas de matriz judaico-cristã, vamos perceber que entre os judeus, no Antigo Testamento, nós encontramos elementos de intolerância. Os próprios judeus eram intolerantes com religiões que não eram as religiões dadas pelo Deus de Israel. Os judeus sofreram intolerância quando em outros povos foram cativos, em outros presos por outros povos, foram obrigados a adorar e a servir e até mesmo a cultuar deuses que não eram os seus, tendo a sua religião proibida de ser exercida. No medievo, nós vamos encontrar lutas de intolerância religiosa quando, por disputas políticas, por disputas geográficas, povos, religiões passaram a brigar entre si. Encontramos na colonização das Américas um processo de intolerância religiosa quando os colonizadores de matriz cristã vêm às Américas impondo à população nativa americana uma religião não era sua, não possibilitando com que aquele que era nativo exercesse a sua religião. Ou povos oriundos da África, vindos como escravizados, pudessem vivenciar a sua religiosidade, impondo um olhar, uma supremacia de uma religião sobre a outra e direcionando as ações do Estado a partir de uma única religião. Então, a ideia de intolerância não é nova, ela está presente na própria história da humanidade. Recentemente, como eu falei há pouco, com o advento e o surgimento nos estados orientais, que tem uma direção religiosa islâmica, ou o crescimento dos evangélicos no Brasil, ou até mesmo a aparição midiática das religiões de matriz africana, faz com que surja o debate da intolerância. E aí, aquele que não tem
o mesmo pensar, o mesmo olhar da hegemonidade da população, ele é visto de forma diferente e é tratado com intolerância. Qualquer atitude de ódio, qualquer atitude que leve as pessoas a não aceitarem a religião do outro, qualquer ato que entenda que o modo do outro ver o mundo na perspectiva da religiosidade é contrário à sua, pode levar a atos de intolerância. Mas aqui não é só a espiritualidade. Até mesmo você não aceitar que o outro não percebe religião, não entende a dimensão da espiritualidade, os ateus, você age também de forma intolerante. Então, como pensar o combate a essa intolerância? Primeiramente, entendendo que nós somos seres diferentes. Entender que a sociedade é composta por pessoas que vêm de experiências diversas, pessoas que vivem experiências as mais diversas possíveis, e que um grupo social é formado por pessoas que são diferentes, que vêm dessas experiências diferenciadas. É entender que o outro é sujeito tanto quanto eu sou sujeito, que o outro é responsável pela construção da sociedade tanto quanto eu sou responsável pela construção da sociedade. Não posso pensar uma sociedade que tenha apenas um modo de pensar e que direcione as suas ações exclusivamente a partir de uma matriz religiosa, política, econômica. Nós somos um povo plural, somos uma sociedade plural. A crença de que a minha espiritualidade, a minha religiosidade, a minha perspectiva de ver o mundo a partir da minha religião, desconsiderando o modo do outro ver o mundo, apenas revela o medo que eu tenho do diferente. O medo que eu tenho de pessoas que pensam diferente de mim. Como podemos, no mundo plural, recear o pensamento diferente? Porque nós somos pessoas, somos homens e mulheres diferentes uns dos outros. Então não dá para ter medo diferente. É preciso nos aliarmos com o diferente para que juntos possamos pensar uma sociedade diferenciada. A intolerância gera separação. A intolerância gera violência. Que quando eu não aceito o discurso do outro, eu vou combater o discurso do outro. Quando eu não dialogo com o outro, eu me fecho na minha própria convicção, eu não partilho experiências. E isso pode gerar violência, que quando alguém pensa diferente, eu rebato também, falo mais alto, e isso vai impor ao outro o modo de viver. Eu quero impor ao outro o meu modo de viver. Muitas vezes com ações políticas, com práticas políticas, muitas vezes com violência física. É interessante que em 2013 a Secretaria de Direitos Humanos do Brasil estabeleceu um documento referindo-se à questão da intolerância religiosa. E o Estado brasileiro definiu intolerância religiosa com os seguintes termos, eu trago no texto a referência. Intolerância religiosa é um conjunto de ideologias, atitudes ofensivas, discriminatórias e de desrespeito às diferentes crenças, práticas religiosas ou a quem não segue religião, sendo um crime de ódio que fere a liberdade, a dignidade e a própria democracia. A intolerância religiosa costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação, perseguição, ataques, desqualificação, destruição de locais e símbolos sagrados, roupas e objetos ritualísticos, imagens, divindades, hábitos e práticas religiosas. Intolerância é crime. Intolerância é você agir a ponto de não respeitar o diferente. Você tem sua crença? Você crer que o mundo é melhor percebido a partir do que você crê, do seu referencial religioso? Que bom! Procure mostrar aos outros, então, que a sua crença dá uma melhor perspectiva de vida. Mas não deixe de respeitar a crença do outro. Não deixe de perceber que o outro também tem um olhar de mundo. E talvez, a partir do diálogo, dessa relação democrática, você perceba que nem sempre a sua visão é tão diferente da do outro. Ambos talvez queiram a mesma coisa, apenas olhando por perspectivas diferenciadas.
Intolerância é crime. Intolerância é desrespeito. Intolerância é ação não democrática. Num Estado democrático de direito, não podemos agir com ações de intolerância. Como o Estado pode combater a intolerância? Bom, isso é conversa para um outro vídeo. Hoje, eu quero dizer para você, pense em uma sociedade de pessoas com experiências diferenciadas que buscam por igualdade. E não numa sociedade em que todos pensam de forma igualitária. Não. Vivemos experiências diferentes e podemos viver num mundo com pessoas que pensam diferente da gente. Gostou? Comente, curta o canal, se inscreva no canal, compartilhe o canal e vamos continuar aqui levando ciência social a sério. Vamos continuar aqui fazendo, construindo o conhecimento. Aqui nós construímos conhecimento.